Muito boa noite, senhores telespectadores. Estamos em direto do estádio do Restelo, onde dentro de sensivelmente 5 minutos irá ter início a segunda jornada do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão, defrontando-se aqui Belenenses e Sporting de Braga, equipas que neste momento, com o trio de arbitragem esfiado por José Leiroz à frente, fazem a sua entrada num estádio que tem pouquíssima gente, talvez não mais do que 2.000 pessoas. Para nos acompanhar no comentário deste encontro, o comentador técnico José Eduardo, o especialista de arbitragem Vítor Correia e na posição de reportagem o Miguel Barroso. José Eduardo, duas equipas que vêm com sortes diferentes da última jornada. O Belenenses foi ao Bessa e perdeu frente ao Boa Vista por 1-0. O Sporting de Braga recebeu em casa o Estrela da Amadora e ganhou por 2-1. Mas apesar da derrota do Belenenses, José Eduardo, no programa segunda parte de segunda-feira passada, deu o sinal mais à equipa liderada por João Alves. É verdade, porque o Belenenses fez uma boa exibição. De qualquer forma, penso que isso não, só por si não chega. O futebol profissional o que vale são os pontos e, portanto, o Belenenses precisa realmente fazer aqui os 3 pontos, porque senão, caso faça um resultado negativo, e o mais negativo seria a derrota, ficaria com 0 pontos e o Braga faria 6 pontos, o que psicologicamente tem alguns custos. Temos, entretanto, uma retrospectiva dos jogos entre as duas equipas aqui no estádio do Restelo. Aparente vantagem da equipa do Belenenses, com o maior número de vitórias. No campeonato da época passada, os azuis venceram por 2-1. O Sporting de Braga, a última vez que venceu aqui, foi na época de 92-93, curiosamente também pelo mesmo resultado, 2-1. A escolha de campo, neste momento com os capitães das duas equipas, Barroso do Sporting de Braga e Mauro Aires do Belenenses. Miguel Barroso, aí à volta do relvado, um ambiente um pouco frio. Sim, exatamente. Não há muita gente esta noite no estádio do Restelo para assistir a este jogo, por isso um ambiente um pouco frio para este jogo. Bom, nós neste momento ainda não temos a confirmação oficial da constituição das equipas. Manuel da Costa, eu posso-te avançar, no entanto, com a constituição da equipa do Belenenses, Força, se quiseres. Número 1, Ivkovic. Na defesa, 2 Neves, 3 Lula, 4 Palmadeira, 5 Fernando Mendes. O 6 é Mauro Soares, o 7 é Tulipa, o 8 é Taira, o 10 é Mauro Aires, o capitão de equipa, 11 Tonanha e número 17, Chipenda, é a equipa do Belenenses. Quanto à equipa do Braga, vai jogar com Rui Correia, José Nuno Azevedo, Obradovic, Barroso, Pedro Miguel, Jorge Ferreira, Artur Jorge, Evandro, Bruno e Pedro Estrela. Falta aqui um jogador, não tive a oportunidade ainda, porque esta constituição das equipas foi feita a olho, porque não nos chegou ainda pela organização do jogo a constituição oficial das equipas. Exatamente, início do encontro. Vale a pena dizer, José Eduardo, que faz muito calor, isso vai naturalmente prejudicar um pouco, pelo menos enquanto a noite não for mais evidente e a temperatura eventualmente não arrefecer, vai afetar um pouco o rendimento das duas equipas. Sim, e à medida que o tempo vai decorrer, e para mais os jogadores estão no início de campeonato, portanto ainda não têm níveis de resistência perfeitamente garantidos, e portanto à medida que o tempo vai decorrendo, portanto essa resistência vai se diluindo e é muito natural que o nível possa decrescer. Olha, Manuel da Costa, o jogador que faltava há pouco referir no Sporting Braga é o número 16, Caroglan. Portanto, penso que podemos agora, José Eduardo, avançar para a constituição definitiva da equipa do Sporting Braga, talvez em termos da sua disposição no terreno. Bom, embora seja um bocadinho cedo para nós e um bocadinho prematuro estarmos já a avançar, à partida dá-me a ideia que as equipas se equivalem, isto é, jogam digamos, em termos gerais, num 4-4-2, mais ou menos bem definido. Um livre a favorecer a equipa do Sporting Braga. Mauro Aires na ajuda defensiva. Barroso. Jogando com Zé Nuno Azevedo. Vítor Correia, José Leiroz. Este árbitro do Porto é incontestavelmente uma das grandes promessas da arbitragem portuguesa. Está a fazer a terceira época na primeira divisão e o ano passado foi o 11º classificado. Portanto, está... E gol do Sporting de Braga. Foi... Pedro Miguel, Pedro Miguel, exatamente.
que já tinha marcado um golo no encontro frente ao Estrela da Amadora domingo passado. Aliás, um golo que foi eleito por José Eduardo como um dos melhores 5 golos da jornada. Aqui está a repetição, José Eduardo. É um bom golo, embora eu pense que há uma certa facilidade por parte da defesa do Belenenses. E o Pedro Miguel beneficia do facto de ser um esquerdino e no lado direito ter um ângulo maior de remate. Um jogador que veio ano passado do União de Leiria para esta equipa do Sporting Braga e que em 2 jornadas já vai com 2 golos e este encontro ainda está no seu início. É um jogador muito rápido e, pelos vistos, um excelente rematador. E João Alves responde imediatamente colocando 2 jogadores a aquecer, os 2 jogadores que tem no banco com características mais ofensivas, o Kalila e o Mejide. É a semelhança do que aconteceu a semana passada com o Estrela da Amadora. O Braga marca logo nos primeiros minutos. A reposição lateral para o Sporting Braga foi o jugoslavo Obradovic. Bruno. Novamente Pedro Miguel, agora Barroso. Evandro, o brasileiro que se transferiu do Tirsense para esta formação de Manuel Cajuda. Pressão de Pedro Miguel sobre Fernando Mendes. Neves, lançamento para Ivkovic. Refira-se a propósito que a equipa do Sporting de Braga mantém no lote dos 16 convocados para hoje 13 jogadores eram do clube, 13, e apenas 3 jogadores novos. O jugoslavo Obradovic, que está a jogar com o número 6, o croata Karoglan e o brasileiro Evandro, que veio do Tirsense. E é pontapé de canto, o primeiro canto do encontro a favorecer a equipa do Belenenses, que tem naturalmente que procurar responder já ao gol do Sporting Braga, Eduardo. Pois, isto é numa altura em que as equipas realmente ainda estão à procura da sua melhor posição. Acontece um gol que normalmente é um gol, digamos, fortuito, e neste momento ainda não há, digamos, uma ideia base, uma definição clara do que é que as suas equipas podem fazer durante este jogo. Vamos aguardar mais um bocadinho. E o remate de cabeça foi do número 3, Lula, um brasileiro naturalizado português que se transferiu do União de Leiria para o Belenenses. Aliás, acontece com o Belenenses exatamente o inverso do Sporting de Braga. Enquanto o Braga mantém praticamente a estrutura da época passada, nos 16 convocados para hoje, o Belenenses apenas tem 4 jogadores que já estavam no Restelo na época passada. Sobre isso, numa próxima oportunidade, o José Eduardo também irá pronunciar-se sobre sobre esta equipa do Belenenses completamente remoçada. E a falta. Vítor Correia deu inicialmente a impressão que foi falta do jogador do Sporting de Braga, mas Leiró jogou ao contrário. Leiró estava muito mais próximo do lance e entendeu que houve uma pequena carga de Fernando Mendes sobre o defesa do Sporting de Braga. Nós não concordamos, entendemos que realmente a falta devia ter sido assinalada ao contrário. 6 minutos da primeira parte, o Braga a ganhar por 1-0 no estádio do Restelo. Lula. Este é Neves. O jogador que a época passada atuava no Gil Vicente. À vontade ali Jorge Ferreira. A não conseguir chegar à bola Pedro Estrela. Manuel da Costa, talvez seja de referir, e curiosamente, e ao contrário daquilo que eu já disse há bocadinho, o Braga joga praticamente num 4-3-3. Isto é, o Pedro Estrela no lado direito, o Pedro Miguel sobre o meio e o Karoglan sobre a esquerda. Aqui está o Pedro Miguel, que está bem sobre o meio, que procura aparecer nos flancos da defesa pelo centro. E desta vez foi Ivkovic que teve que dobrar a defesa, vindo quase até ao meio campo, jogar a bola pela linha lateral. O jugoslavo Obradovic na reposição. De novo Obradovic. E agora a falta de Karoglan
sobre Mauro Soares. Boa abertura para Mauro Aires, com muita força. O capitão da equipa do Belenenses já não conseguiu dominar o esférico dentro do terreno. O Belenenses claramente com o Mauro Aires mais adiantado, José Eduardo. Exatamente, o Belenenses está com o Mauro Aires mais adiantado e depois toda a linha média procura aparecer nos espaços vazios. O Taira está mais sobre o lado direito. Exato. E sobre o lado esquerdo, Tonanha, o jogador parece mais adiantado. Exatamente, ainda que qualquer deles tenha a obrigação de recuar fundamentalmente o Tonanha, ajudando, portanto, na luta do meio campo. Está em posição perfeitamente legal. E o remate de Taira em excelente posição, o jogador que veio do Estrela da Amadora após uma assistência perfeita de Tulipa. Jogador que, embora sendo já na época passada do Belenenses, esteve emprestado ao Salgueiros. E Manel, talvez seja de referir que já há duas situações pelo lado esquerdo da defesa do Braga que não está a cuidar e, portanto, está a jogar praticamente em linha e as bolas metidas nas costas estão a criar algumas dificuldades para a defesa do Braga. Portanto, o Braga tem que ter atenção a este pequeno pormenor. Manuel da Costa, só uma retificação relativamente às camisolas, aos números que demos de início para os jogadores do Belenenses. Há uma troca entre o Tulipa e o Taira. O número 7 é o Taira, o 8 é o Tulipa. Muito obrigado, Miguel Barroso. Portanto, há pouco o passe foi do Taira e não do Tulipa. E aqui uma falta nítida do jogador do Belenenses e o José Leirosa a aplicar bem a lei da vantagem, porque a bola ficou muito bem controlada pelo jogador do Braga. Abertura larga demais. Seria para Neves. O Manuel da Costa, o Braga joga com um jogador perfeitamente atrás da linha da sua defesa e esse jogador é que comanda, que é o Jorge Ferreira por norma. Portanto, um livro na linguagem do futebol. O Rui Correia para o pontapé de baliza. O corte de Lula. Chipenda, um jogador que parece ter atuado muito bem a semana passada frente ao Boa Vista, apesar de ser um jogador que estreia-se este ano na primeira divisão. Ele veio do Atlético da Malveira, portanto de uma divisão bastante inferior, e parece não ter estranhado por aí além esta entrada no escalão maior. Efetivamente fez uma boa entrada, vamos ver se consegue confirmar-se, mas isto realmente só vem provar que há bons jogadores nas divisões inferiores e, portanto, há bons talentos que podem ser descobertos e podem ser utilizados. E de novo, Pedro Miguel. E cá está Manuel da Costa. A vantagem de ter um esquerdino sobre a meia-direita, isto é, ele nem está encostado à linha, está numa meia-direita, portanto consegue arranjar espaço para manobrar e, portanto, executar, e como aliás aconteceu no gol. 11 minutos da primeira parte ganhou Braga. Uma referência curiosa já agora a Pedro Miguel. O ano passado ele no Leiria fez 15 jogos e marcou apenas um golo. Agora ainda não completou o segundo jogo e já fez 2 golos. Zé Nuno Azevedo. Está a jogar de novo com Pedro Miguel. E Leiroz a deixar a seguir, assinalando entretanto um pontapé de canto. Vítor Correia. Bom, houve ali assim um choque entre os dois jogadores, penso que acidental, daí que o José Leiroz não tenha penalizado nenhuma das equipas. A bola depois foi tocada em último lugar por um jogador do Belenenses e daí o pontapé de canto. Pedro Miguel para a marcação. Caroglan e Pedro Estrela são os jogadores mais perto da baliza do Belenenses, a que se junta agora também Artur Jorge. E reposição para a formação de Manuel Cajuda. O Manuel da Costa, é conveniente também referir, penso eu, aqui a questão dos cantos. Os cantos do lado direito normalmente são marcados pelos esquerdinos, no sentido de dar uma trajetória mais tensa e, portanto, com um grau de dificuldade maior para a defesa e para os guarda-redes. O inverso, naturalmente, acontece no lado esquerdo.
Outro pormenor aqui de referir é que no estádio do Restelo normalmente o vento atua deste lado, portanto do lado para onde ataca o Belenenses, e portanto os pontapés dos guarda-redes ou dos defesas são mais compridos. Portanto as bolas em profundidade há um acréscimo de longitude, digamos, e que portanto quer os defesas quer os avançados têm de ter isso em atenção. Ivkovic jogando com o pé para Chipenda. Neves. Lançamento para Mauro Aires. E muito bem, ali o corte de Jorge Ferreira, o tal jogador mais recuado da defesa do Sporting de Braga. Excelente a abertura. Não há fora de jogo. Não há fora de jogo, exato. E o remate de Taira. Mauro Soares. Mauro Soares, exatamente, Miguel Barroso. Chipenda. E a falta de Barroso. Bom, é uma falta a meio campo. São situações que nós consideramos normais. Portanto, o José Leiroz tem o jogo completamente controlado. Não tinha necessidade de exibir qualquer cartão. Lola. Para um sítio onde não há ninguém, nem do Braga, nem do Belenenses. E o pontapé de baliza a favorecer a equipa bracarense. O Manuel da Costa, aqui o Braga, tentando analisar a forma como defende, portanto joga o Jorge Ferreira como livre, mas a equipa tenta avançar rapidamente, a defesa mais propriamente, tenta avançar rapidamente no terreno. Isto é um misto com um livre ou em linha. Portanto, algumas das dificuldades é que este misto não está a funcionar perfeitamente e tem ocasionado, portanto, que alguns jogadores do Belenenses consigam, aqui está, aparecer nos espaços livres. E a Neves. Bem, o corte pela linha lateral. Taira a perder agora para Evandro, para a equipa do Belenenses. Obradovic. E assistência do Belenenses. Há, entretanto, um jogador do Belenenses caído no relvado. Miguel Barroso talvez consiga... É Mauro Aires, que ficou caído no relvado há pouco, depois daquele lance em que ele tentou cabecear a bola. José Eduardo, pegando agora num assunto que comecei por abordar no início desta transmissão, o Sporting de Braga tem neste lote de 16 13 jogadores da época passada, apenas 3 novos jogadores. Com o Belenenses acontece exatamente o inverso. Apenas 4 jogadores transitaram da época passada, 12 reforços nesta equipa. O que é que isto significa em termos de, enfim, haver uma equipa que já tem uma estrutura mais ou menos sólida, que vem da época passada? É óbvio que as pessoas podem dizer que já há cerca de 2 meses que estão a treinar, mas a verdade... E Mauro Aires sai em mac. Podes continuar, José. Portanto, esta situação, esta dificuldade da coesão, por exemplo, da falta de coesão do Belenenses e da coesão do Braga, de facto só acontece porque só a competição é que proporciona essa coesão. Portanto, é perfeitamente natural que o Belenenses tenha mais alguma dificuldade e que o Braga apresente, digamos, o seu jogo mais ligado. De qualquer forma, à medida que a competição vai decorrendo, o próprio jogo também, os jogadores vão se conhecendo, vão criando automatismos e, portanto, é uma situação que se resolve. Chipenda. Momentaneamente o Belenenses está a jogar sem capitão de equipa, uma situação que não acontecia a época passada, porque o capitão era obrigado a entregar a braçadeira ao subcapitão. Neste momento pode estar assim, a receber assistência e depois entrar ocupando naturalmente Vítor Pereira, de qualquer forma a braçadeira foi entregue a outro jogador do Belenenses. Foi? Bom. Exatamente. O Tonenha pegou na braçadeira do Mauro Aires e entregou a outro jogador. Eu não tive a ocasião de ver a que jogador é que a braçadeira foi entregue. Sim, teria sido ao subcapitão. De qualquer forma, quando o capitão entrar, o Mauro Aires, ele irá exercer de certo as suas funções. Mauro Aires, que já está recuperado, um problema nas costelas, e o jogador vai pedir agora autorização para regressar ao jogo. Aí temos Mauro Aires a dirigir-se para o meio campo. Não, acabou por entrar logo ali junto ao banco do Belenenses.
depois de naturalmente ser autorizado por José Leiroz. Obradovic. Chegando com Caroglã. Bruno. À vontade de Rui Correia. Vai na sua quarta época consecutiva ao serviço do Sporting Braga, este guarda-redes que já jogou também no Sporting, no Vitória de Setúbal e no Desportivo de Chaves. E José Leiroz já informou o portador da braçadeira para fazer a entrega ao capitão efetivo. Chipenda. Corte de Obradovic, fazendo falta sobre Tulipa. Lula. Vai Mauro Soares. E depois a reposição a favorecer a equipa lisboeta. E agora José Leiroz diz qualquer coisa para Pietra e para João Alves. Exatamente, Alves tinha chamado Pietra ao banco. Pietra estava a dar aquecimento aos dois suplentes que vão estando aqui atrás da baliza de Rui Correia. João Alves chamou Pietra para conferenciar com ele certamente a hipótese de uma substituição. Estavam os dois entretidos a conversar muito junto à linha e o árbitro mandou chegarem-se um pouco mais para trás. Eles não podem estar a menos de 1 metro da linha. Entretanto, Miguel Barroso é um jogador do Belenenses que está agora a receber instruções de João Alves. Exatamente, João Alves a chamar Kalila. É ele quem vai entrar, o antigo jogador da Académica. Este ano, primeira época no Belenenses, a ser chamado, vai entrar, vamos ver, para o lugar de cá. Mauro Aires agora sobre o lado esquerdo. Vantagem da defesa do Sporting Braga. E ali está Jorge Ferreira a limpar. Eu penso que agora o João Alves tem com certeza que tirar um jogador do meio campo, possivelmente um jogador com características mais defensivas, talvez o Chipenda, para colocar um jogador de características mais ofensivas. Julgo que é uma opção que tem alguma lógica. Mauro Soares para a esquerda para Fernando Mendes. E ali Mauro Aires, mas diretamente para as mãos de Rui Correia. Ele estava já numa situação um pouco desequilibrada, José Eduardo. Sim, foi só um bocadinho, a bola foi só um bocadinho. Foi um bocadinho comprida, portanto, e o Rui Correia conseguiu retificar. Eu penso de qualquer forma que o Rui Correia correu algum risco quando a bola estava ao seu alcance. Foi um cruzamento muito largo. Chipenda. O corte de Caroglã. Chipenda de novo. E Neves a perder para Caroglã lançar já Pedro Miguel sobre a esquerda. Tentava a devolução a Caroglã. Este agora vê-se mesmo obrigado a fazer falta sobre Lula. E substituição no Belenenses, Miguel Barroso. Vai sair o número 7, Tulipa. Aliás, não, o número 7 é Taira. Substituição no Belenenses, portanto, aos 20 minutos, a entrada de Kalila para o lugar de Taira. Aqui o João Alves, penso que opta por continuar a manter a superioridade no meio campo, portanto com a presença do Mauro Soares e do Chipenda, e tem realmente mantido essa superioridade, porque realmente tem até mais homens no meio campo, colocando um jogador com, digamos, com outra dinâmica em relação ao Taira. Também é uma opção que se aceita perfeitamente. No momento em que a equipa do Belenenses beneficia de um livre, o disparo foi de Mauro Aires e parece-me que há canto, Vitor Correia. Há canto e devia haver também cartão amarelo para Pedro Estrela, que saiu intempestivamente da barreira e foi ele que tocou na bola. É Fernando Mendes que vem ao lado direito do ataque do Belenenses marcar o pontapé de canto. Lá está, o jogador que tem preferencialmente pé esquerdo.
Marcou de uma forma tensa, de forma a que o Tulipa fizesse um pequeno desvio e, portanto, colocasse a bola de cabeça no segundo poste. E à vontade, Rui Correia. O Belenenses, José Eduardo, estando a exercer um maior domínio por força do controle que tem tido do jogo a meio campo, não tem, no entanto, criado grandes problemas a Rui Correia. Pois, falta alguma ligação, criou 2 ou 3 situações, não as conseguiu concretizar e neste momento está outra vez uma fase de jogo algo incaracterística da parte do Belenenses. De qualquer forma, esta baliza é uma baliza, a baliza do Braga é uma baliza perigosa, já que o Belenenses beneficia do vento. Mas é igual ao outro. Em termos de dimensões é, mas tem realmente este fator do vento que é determinante aqui no estádio do Restelo. Era Artur Jorge, um jogador que já foi internacional sub-21, a tentar lançar Pedro Miguel na esquerda. Sim, mas em posição de fora de jogo, mas os Zé Leiroz podiam ter interrompido a partida, porque a bola ficou claramente em poder do Belenenses, não havia necessidade desta interrupção. Benefício, portanto, do infrator. Evidente. Neves, agora por outros terrenos, jogando com Mauro Soares. Chipenda. Fernando Mendes. Sim, o Fernando Mendes está a reclamar que houve uma obstrução, mas não nos pareceu. Não nos pareceu porque o jogador, a intenção foi jogar a bola e foi isso que aconteceu. Tentava Tonanha entrar para o lado esquerdo. Bem, Jorge Ferreira. Talvez seja oportuno também referir que, apesar do calor, o ritmo do jogo tem sido muito elevado. Portanto, isto pode ter alguns custos na segunda parte, a meio da segunda parte, mas de qualquer forma é um bom indício da vontade e da entrega dos jogadores e da velocidade que estão a imprimir ao jogo. Barroso. Neves. Muito bem assinalado. Rui Ferreira ia colocando o jogador do Belenenses em jogo, mas pareceu-nos aqui da posição que temos que estaria adiantado em relação ao livro do Sporting de Braga. Esta aqui está. De facto, no momento do passe. E é no momento do passe que conta para a análise do fora de jogo. Jorge Ferreira a bater largo para a entrada da área da formação azul. Palmadeira à vontade. Obradovic. A bola agora muito pelo ar, tocada em último lugar por Caroglan. A sair pela linha lateral. Chipenda e falta. E falta indiscutível, um toque no pé, sem hipótese de jogar a bola. Bem assinalado. Foi falta de Bruno. O Manuel da Costa, agora é de referir que o equilíbrio em termos numéricos está a verificar-se na luta do meio campo. Isto é, o Belenenses está com 3 jogadores e o Braga também com 3. Portanto, é 3 contra 3 no meio campo e, portanto, há agora um maior equilíbrio depois da substituição dos João Alves. Sim, claramente no Sporting Braga o jogador mais adiantado é agora só o Pedro Miguel. Sim, mas nas duas, quer no lado direito, quer no lado esquerdo, o Braga tem os jogadores. Portanto, isto em termos de atacantes. O Caroglan sobre o lado esquerdo e o Pedro Estrela no lado direito. Portanto, está aqui uma luta 4-3-3, se quisermos definir assim a composição. Barroso tentando jogar com o Pedro Estrela. Este a deixar que fugir uma bola que parecia, aparentemente, como é óbvio, fácil de controlar. Tonanha jogando com Palmadeira. Fernando Mendes. Tonanha de novo. Já tem na marcação Evandro. E agora o golo do Belenenses. É golo do Belenenses. Exatamente, Kalila, o jogador que aos 20 minutos tinha entrado para o lugar de Taira. Vamos ter já certamente a repetição. Parece-me, José Eduardo, que houve uma clara hesitação de um jogador do Braga, aquele que estava mais próximo do Kalila. Lá está a repetição. Exatamente, o Obradovic aguardou que o Rui Correia interceptasse a bola.
calculou mal a distância e o Kalila foi muito rápido, apareceu-lhe nas costas e bateu realmente sem qualquer hipótese de defesa para o Rui Correia. Um descuido da parte da defesa do Braga, nomeadamente o Obradovic. Sim, aqui o problema com o João Alves, que não pode estar de forma nenhuma naquela zona do terreno. Enfim, os treinadores vivem intensamente o futebol, mas há regras a cumprir. Aos 27 minutos, estabelecida a igualdade. E agora entrava de novo ali Kalila, mas bem a interseção de Jorge Ferreira. O Manuel da Costa, e aqui está a tal situação do vento, quer na jogada do gol, quer agora, a bola parece que ganha mais velocidade e os jogadores têm de estar muito atentos a esta situação. Pressão do Belenenses, alguma confusão ali na grande área de Sporting de Braga e Mauro Soares a ganhar o pontapé de canto. É natural agora que o Belenenses surge com fôlego redobrado após a marcação do gol do empate. É o ânimo natural a seguir ao estabelecimento da igualdade. Fernando Mendes a virar para o lado contrário. O corte de cabeça de Pedro Estrela. Insistência do Belenenses. Chipenda. Abertura larga, muito bem ali Caroglan, a não deixar que a bola chegasse a Mauro Aires. Mas que parecemos que o capitão de equipa do Belenenses estaria em posição de fora de jogo. E a falta sobre Chipenda. Tulipa a perder para Caroglan, a recuperar para a Madeira. Fora de jogo, Kalila, Vitor Correia. Bom, efetivamente deixaram-nos muitas dúvidas este fora de jogo. Estes lances em que a bola é jogada para a zona onde atua o fiscal de linha são os mais difíceis de sancionar. Convém referir que em caso de dúvida, bom, e agora Miguel Barroso passa sem qualquer coisa atrás da baliza do Sporting. Não, creio que é um elemento ligado ao Belenenses que estava atrás de uma das balizas e o árbitro, pelos vistos, não quer que ele ali esteja. É um dos dirigentes do Belenenses. Vitor Correia, um comentário a fazer a esta atitude de José Ladós? Não, o comentário que podemos fazer é que as pessoas que estão aqui, a parte envolvente no espetáculo, devem ser pessoas devidamente identificadas. Portanto, se aquele elemento não está devidamente identificado, não deve permanecer naquela zona. Ele tem uma abraçadeira com ele. Kalila. E a bola já assina a bola fora. Já tinha dominado fora das 4 linhas. Barroso. Entregar diretamente para os pés de Mauro Soares. Recuperação de Barroso. Bruno. Jogando com Pedro Estrela. À procura do passe para Pedro Miguel. O corte foi de Fernando Mendes. 31 minutos da primeira parte. Belenenses 1, Braga 1, jogo antecipado da segunda jornada do Campeonato Nacional. E tempo útil de jogo, cerca de 19 minutos, portanto uma porcentagem de 61,5. Pedro Miguel. O corte foi de Chipenda. Insiste o Sporting Braga por Pedro Estrela. Evandro para Obradovic. A tentar libertar-se da pressão de Tulipa e agora fora de jogo, assinalado a Caroglan. Temos a repetição e não há dúvida, ele está ligeiramente adiantado, não muito, mas o suficiente para incorrer nessa sanção.
Alguma confusão entre Palmadeira e Bruno. Bola a sobrar para Pedro Miguel. E mais um fora de jogo tirado pelo fiscal de linha da bancada central. E há um jogador do Belenenses que parece gravemente lesionado. E que está, entretanto, a repetição do fora de jogo. Aqui está a repetição e não nos parece que tenha havido fora de jogo. De qualquer das maneiras, um lance que surgiu de um choque entre Neves e Palmadeira, que foram eles que acabou por ser Palmadeira a lesionar Neves, José Eduardo. Pois, estas situações acontecem. O futebol é realmente um jogo muito viril, um jogo jogado a grande velocidade e os choques acontecem. Curiosamente, é uma jogada perigosíssima, mas entre companheiros, como estamos a ver na repetição. Destaque aqui para a boa exibição dos dois avançados do Braga, nomeadamente o Pedro Estrela e o Pedro Miguel, que realmente, com a sua mobilidade e a sua velocidade, têm causado alguns problemas à defesa do Belenenses. E este está exatamente Pedro Estrela, jogando com Zé Nuno Azevedo. A desmarcação de Caroglan e bem Tulipa no corte. A evolução rápida de Ivkovic. Chipenda. À vontade Arthur Jorge. E Neves já recuperado, já voltou para o jogo. Lula. Muito bem, Pedro Miguel. Sempre a dar luta, sempre fazendo pressão sobre o jogador do Belenenses que consegue ganhar a bola da sua defensiva. Ivkovic vai ter que jogar com o pé. E joga bem para Neves. Mauro Aires. Leva já na marcação Arthur Jorge. E lançamento lateral a pertencer ao Sporting Braga, pelo menos é o que indica o fiscal de linha. Sim, ele estava ali a 2 metros do lance, portanto estou convicto que ele ajuizou bem. Convém ainda esclarecer que nestes casos de fora de jogo, e já aconteceu 1 ou 2 mal assinalados, o que está aconselhado aos fiscais de linha é que em caso de dúvida não devem punir o avançado. Isso não está a verificar-se aqui. Aliás, parece, Vítor Correia, este ano as instruções são claras, não é só no caso fora de jogo, em todos os lances de ataque, favorece, em caso de dúvida, favorece a equipa que ataca. Bom, as recomendações que foram dadas aos árbitros já a partir do ano passado prendem-se mais com a lei do fora de jogo. Nas outras situações, em caso de dúvida, não deve ser nada assinalado. Isto em lances, por exemplo, dentro da área, por presumíveis faltas dos defensores, em caso de dúvida, o árbitro não deve assinalar. Novamente, 2 jogadores do Belenenses a desentenderem-se. Desta vez foi Fernando Mendes e Mauro Soares. Não veio daí mal ao mundo, recuperou o Belenenses. Obradovic a limpar ali a zona frontal à sua baliza. Caroglan tem perto de si Pedro Miguel. Está a Palmadeira já a tentar evitar a progressão, mas Caroglan ainda com a bola. À procura de espaço para o cruzamento. Neves a dar-lhe marcação. Evandro. Obradovic. E o corte de Lula. Existência de Pedro Estrela. De facto, José Eduardo, Pedro Estrela e Pedro Miguel não dão sossego à defesa do Belenenses. Exatamente, estão-se a tornar muito perigosos e referi também aqui realmente à agradabilidade do espetáculo, porque está vivo, está veloz, está realmente a proporcionar aqui uma bela noite de futebol aqui no Estádio do Restelo. E mérito também para os treinadores que estão a jogar futebol de ataque. E, portanto, isto há que referir e incentivar esta atitude dos treinadores, e são 2 treinadores portugueses. Sim, de facto, sobretudo depois daquele período em que o Belenenses foi à procura do empate, agora o jogo está claramente dividido. As equipas equivalem-se, Manuel da Costa, perfeitamente. São 4 defesas, 3 médios e 3 atacantes. Mal a entrega de Fernando Mendes, com alguma displicência. Evandro. E o remate. Ao lado, já estava um pouco desenquadrado com a baliza, José Eduardo. Eu penso que foi o Bruno. Foi o Bruno. O Bruno é um jogador raçudo, um jogador que conquista muito bem a bola, luta muito bem no meio campo e
um jogador com muita força de vontade e que, portanto, é um jogador muito importante para qualquer defesa. Mauro Aires. Isto é falta para cartão amarelo. E é o que vai acontecer. E é o que vai acontecer, exato. A anulação de uma jogada perigosa é cartão amarelo. É o primeiro cartão amarelo para Obradovic, que vê assim o seu primeiro amarelo no campeonato. Acrescente-se já agora que no Sporting Braga há 4 jogadores que viram cartão amarelo na última jornada frente ao Estrela da Amadora, que está a repetição. Exato, a bola já passou, a jogada é perigosa, houve um corte intencional, cartão amarelo. 4 jogadores do Braga já têm amarelos da primeira jornada: Barroso, Vado, Bruno e Pedro Estrela. Do Belenenses apenas um, curiosamente. Tulipa, livre, marcado por Neves. E a cabeça foi de Tulipa, diretamente para as mãos de Rui Correia. Aqui está a repetição, José Eduardo. Um bom cabeceamento. Tonanha a perder. Barroso para Bruno. Bruno de novo, jogando agora com o Obradovic. A subir no terreno. Tem Pedro Miguel perto de si. Prefere entregar para Pedro Estrela, que vem ao lado esquerdo. Aí está. E muito bem na ajuda Chipenda. Mas belo pormenor do Pedro Estrela. Olha, Daniel, deixa-me que diga que me deu toda a sensação de que o jogador do Sporting de Braga terá cometido infração à entrada da área. Pedro Miguel. Carolan. Um remate sem qualquer tipo de problema para Ivkovic. Kalila. É a resposta já da formação de João Alves. E o árbitro a considerar que Barroso não cometeu qualquer falta sobre Kalila. A ter sido cometida uma infração, teria que haver também um cartão amarelo, porque seria mais uma jogada perigosa. Estamos a ver o lance. Não há rigorosamente nada, não toca no jogador, é ele que se deixa cair. E mesmo um pormenor interessante é que, a existir falta, seria fora do campo, portanto não poderia ser marcada qualquer sanção técnica. Ó Vítor Correia, mas isto refere aqui uma certa ingenuidade da parte do Kalila, porque se o Kalila se encosta ao jogador do Braga, imediatamente era uma falta e era um cartão amarelo. É evidente. E os anos é que vão dando estas coisas, não é? Sai o segundo cartão amarelo do encontro. Agora para Jorge Ferreira. Não, para Artur Jorge. Sim, Artur Jorge. O árbitro entendeu que ele fez prática de jogo perigoso. Aqui está. Exatamente. Até, aliás, ele foi com o pé ao local onde não estava a bola. Portanto, enfim, o amarelo até foi condescendente de José Leiroz. Foi falta sobre Kalila. Fernando Mendes e Tulipa junto ao esférico. É Tulipa. O corte de Evandro. A saída para o contra-ataque. Pedro Miguel a fazer falta sobre a Chipenda. E repare-se aqui, Manuel da Costa, o Chipenda e o Neves eram os jogadores mais atrasados, porque entretanto os centrais, o Palmadeira e o Lula, tinham naturalmente subido à área do adversário no sentido de aproveitarem para o livre. É uma situação que normalmente acontece no futebol, aproveitando a boa estatura e o bom jogo de cabeça dos defesas centrais. O que possibilita por vezes à equipa que vai ser penalizada com o livre poder sair rapidamente para o contra-ataque e ter a equipa adversária em inferioridade numérica na sua E apanhá-la em contrapé. Foi quase o que aconteceu aqui, não é? Exatamente. José Nuno Azevedo a não conseguir controlar este passe de Barroso. Reposição rápida. Kalila. Um jogador muito veloz. E era a tentativa de colocar a bola em Mauro Aires. A bola de facto tocou no último lugar um jogador do Sporting Braga, mas Vítor Correia não foi um passo ao guarda-redes. Não é um atraso deliberado ao guarda-redes. A bola, o jogador nem sabia que a bola lhe ia tocar, portanto não tem razão o público está presente para estes protestos. O lançamento agora pertence ao Sporting Braga, quando faltam sensivelmente 3 minutos para o final da primeira parte. Não houve muitas interrupções até agora.
Portanto, é provável que Queiroz dê pouquíssimo tempo de desconto. Agora uma entrada parece-me que dura de Chipenda. É algo dura, mas é mais aparatosa que outra coisa. Não houve de facto aquela entrada por detrás que se recomenda. Repare que ele joga a bola por entre as pernas do jogador do Braga. Não há aqui motivo para um cartão vermelho, conforme a Internacional Board recomendou aos árbitros. É a entrada por trás em que o jogador, antes de jogar a bola, atinge o adversário. Não foi o caso. Também não houve cartão amarelo. Também não houve, e penso que não havia motivo para isso. De qualquer forma, é uma entrada que, se é menos exata, isto é, não acerta na bola, aqui temos mais uma jogada de perigo. Kalila, do seu lado esquerdo, leva já Zé Nuno Azevedo. O passe para trás para Fernando Mendes. Aliás, era para Tonanha. E desvio, sem qualquer perigo, do Tulipa para Rui Correia. Mas, ao Manuel da Costa, se me permite concluir o meu raciocínio, esta situação, se calhar, o Vítor Correia, o árbitro quis evitar que uma situação destas, acalmar de certa forma o jogador, no sentido de evitar que ele volte a repetir esta ação, porque pode ser uma ação perigosa. Exato, e até porque ele considerou, e bem, que o jogador do Belenenses terá tocado talvez com a coxa no jogador do Braga. Eu penso que o ideal será manter o jogo neste nível disciplinar. Obradovic na reposição, com alguma dificuldade para colocar a bola no colega seu, devido à marcação dos jogadores azuis. Pedro Estrela agora aparece mais sobre o lado esquerdo, José Eduardo. Tem aparecido ultimamente mais algumas vezes sobre o lado esquerdo. Exato, ele está a jogar livre. Os avançados do Braga permutam de posições de forma a criar dificuldades de marcação aos defesas do Belenenses, o que me parece realmente de assinalar. Neves, recuperação do Sporting Braga. Agora o Belenenses, a bola com muita força para Mauro Aires. E cá está o vento a influenciar um passe que, se calhar, se feito no outro meio campo, ficaria dentro do campo, mas aqui assim realmente nitidamente foi para fora. Claramente. Porque o vento tem aqui um fator preponderante nesta situação. Manuel da Costa, talvez seja de referir aqui a preponderância que têm tido dois jogadores em qualquer das equipas, em termos de ações atacantes. O Kalila e dois jogadores com características mais ou menos idênticas. O Kalila pela sua velocidade e o Pedro Estrela. Portanto, são dois jogadores, ao fim e ao cabo, um duelo também, outro duelo, para além das suas equipas, outro duelo pessoal. Kalila, ver quem é que leva a melhor. Kalila, que começou por não ser uma opção inicial de João Alves, mas que lançou em campo praticamente pouco tempo depois do Sporting de Braga ter inaugurado o marcador. Vem o corte Neves, Mauro Aires. Jogando bem com o Mauro Soares, a evolução rápida para Mauro Aires. Pode entrar na área, não. Prefere o cruzamento e chegar um pouco atrasado ao cruzamento com o jogador do Belenenses. Reclama-se que... Não, o fiscal de linha assinalou fora de jogo. Exatamente, e o Mauro Aires a dizer que a bola veio para trás. A única dúvida é se de facto a bola veio para trás ou não. De qualquer maneira, não me parece que tenha havido fora de jogo. De qualquer forma, eu penso que o Mauro Aires cruzou mal e julgo que o João Alves lhe chamou a atenção. O Mauro Aires devia ter cruzado a bola mais pelo chão e mais para a zona frontal da baliza, porque podia ter qualquer colega interceptado a bola e o próprio defesa podia ter interceptado. Pronto, e é o final da primeira parte deste Belenenses Sporting Braga. Muito rapidamente, José Eduardo. O resultado, igualdade a um golo. Marcado por Pedro Miguel para o Sporting Braga logo aos 3 minutos. Empatou o Belenenses por Kalila aos 27. Afinal, um bom espetáculo de futebol nestes primeiros 45 minutos. Exatamente, e eu penso que seria muito injusto para qualquer das equipas estar a perder nesta altura, porque realmente estão a jogar muito bem. Miguel, há reportagem aí em baixo? Não é possível. E pronto, terminamos aqui a transmissão destes primeiros 45 minutos. Voltamos daqui a sensivelmente 10 minutos para a segunda parte deste Belenenses Sporting Braga. Então até já.
Aqui estamos de novo em direto do estádio do Restelo, poucos momentos antes do início da segunda parte deste Belenenses Sporting Braga. 1-1 é o resultado ao fim dos primeiros 45 minutos. José Eduardo, talvez tenhamos agora um pouco de tempo para falar sobre os primeiros 45 minutos, um jogo em que o Sporting de Braga entrou de forma surpreendente, marcando um gol aos 3 minutos, entrando numa toada claramente ofensiva que terá surpreendido eventualmente o João Alves. E foi uma boa surpresa, que nós gostamos é de futebol de ataque. E realmente o Braga entrou muito bem, entrou, como o Manuel da Costa está a dizer, ao ataque com 3 avançados, e imediatamente o Pedro Miguel aproveitou a falta de concentração, talvez, da defesa do Belenenses, e marcou um belo golo. Depois disso, o jogo realmente tem sido muito disputado, e vamos ver aqui os golos. O primeiro golo, o golo do Braga, conforme estamos a dizer, cá está. O Pedro Miguel consegue defletir para o centro, ganha espaço, executa com o pé esquerdo, portanto com um ângulo de remate sem qualquer hipótese para Ivkovic. O Paulo Madeira dá-lhe espaço e quando quer corrigir já não consegue, já não tem. E dá-me de facto a impressão que a bola ainda tabela num outro jogador do Belenenses, não sei. Deu-me essa impressão agora na segunda repetição. Pois eu não reparei nesse pormenor. De qualquer forma, é realmente o mérito do Pedro Miguel que ganha amplitude. O Belenenses, entretanto, teve naturalmente que reagir, fez uma substituição, tirou o Taira e lançou o Kalila, que logo a seguir faz o empate. Aqui está, José Eduardo. E cá está a indecisão por parte da defesa do Braga, que o lançamento do Paulo Madeira, muito bem, para as costas ao Obradovic, e depois o Kalila antecipa-se ao defesa esquerdo do Braga, que tem tido algumas dificuldades no aspecto defensivo, sobretudo com as bolas colocadas nas suas costas. Entretanto, Miguel Barroso, se qualquer um destes 22 jogadores deseja naturalmente ganhar o jogo, há um que tem um motivo muito especial para querer vencer este encontro. Exatamente, é o capitão do Sporting Braga, o Barroso, que hoje faz anos. Exatamente, faz 25 anos. Barroso, que esteve envolvido numa polémica durante quase todo o defeso entre o vai para o Benfica, não vai para o Benfica, acabou por ficar no Sporting Braga, hoje a festejar o seu 25º aniversário. Recomeço da partida, sim, José Eduardo. Eu penso que talvez seja de referir. Agora o Braga, portanto, as equipas naturalmente trocaram de campo e o Braga agora está a favor do vento. E, portanto, o Barroso pode ser um jogador muito importante, porque é um jogador especialista, com uma potência muito grande de remate e especialista em livres. E, portanto, se tiver hipótese de aplicar essa potência de remate, pode tirar benefícios disso. Bom, parece não ter havido qualquer substituição. Não sei se Miguel Barroso, mais perto do Ravado, conseguiu distinguir alguma substituição. Não tenho nenhuma substituição. Está a informação dada. Mauro Aires, a excelente posição. E a defesa de Rui Correia, a primeira grande ocasião de golo da segunda parte, a pertencer à formação do Belenenses, com 2 minutos de jogo, talvez não tanto neste segundo tempo. Aqui está a repetição. Uma boa recepção do Mauro Aires e realmente a virar rapidamente e a possibilitar uma defesa por instinto por parte do Rui Correia. É o primeiro canto da segunda parte. Insiste o Belenenses. Neves. Mauro Aires a dar-lhe luta a Evandro. Recuperação do Sporting Braga ao Obradovic. E Neves a limpar para trás para Ivkovic. Fernando Mendes. Este é Tonenha. E lançamento pela linha lateral a pertencer ao Belenenses. Fernando Mendes para a execução. Tonenha de novo. E pontapé de baliza. Não me pareceu de facto que Artur Jorge tenha tocado no esférico. Aqui está Tonenha. E o Manuel que ajuda põe toda a gente, todos os suplentes a aquecer, à exceção do guarda-redes Kim. Aliás, o Sporting Braga ainda não fez nenhuma substituição, portanto poderá ainda fazer 3 substituições nesta segunda parte. Artur Jorge, Barroso, à vontade Lula, Tonenha, bem Fernando Mendes,
E ninguém ali no centro do ataque do Belenenses. A bola passada com muita força. Mauro Aires era o jogador mais adiantado, mas ainda assim bastante atrasado em relação à trajetória da bola. Manuel da Costa, eu penso que, segundo consigo analisar para já, o Braga altera de certa forma a sua tática. Isto é, passa a jogar com 2 avançados, o Pedro Miguel sobre o lado direito, na meia direita, e o Caragolan sobre o lado esquerdo, passando a dispor de 4 médios, tentando, portanto, ganhar a superioridade do meio campo. José Nuno Azevedo jogando com o Evandro. Lula. Paulo Madeira. Vai lá Pedro Miguel tentar dar luta. Pedro Estrela. E a falta de Chipenda. Mais um pormenor, o Braga está a jogar agora com 3 centrais. Barroso, Artur Jorge e Jorge Ferreira, sendo Barroso o homem mais atrasado. Portanto, trocando de funções com o Jorge Ferreira, que deixou de praticamente ser o livre, passando o Barroso a fazer essa função. Mas não é uma função, José Eduardo, que o Barroso faça muitas vezes. Ele fez o ano passado, embora eu tenha pessoalmente algumas dúvidas quanto à sua eficácia. Tonanha. Mauro Aires tentava a devolução para o mesmo Tonanha. Melhor no corte de Artur Jorge. Fernando Mendes. Há alguma pressão agora ali sobre a defesa bracarense. Paulo Madeira de novo, tentando abrir para Kalila. Vai apanhar ainda dentro do relvado e consegue mesmo ganhar o lançamento pela linha lateral. O corte foi de Caragolan. Neves, jogando com o Mauro Aires, obrigado a puxar mais para trás. Bem, Artur Jorge. Fernando Mendes, e está Pedro Miguel. Sempre a fazer pressão sobre o jogador do Belenenses que tem a bola. Não pareceu falta, Vitor Correia? Sim, também não nos pareceu. Lula. Paulo Madeira. Neves. E Rui Correia mais rápido do que Tonanha. E aqui João Alves, em pé. Não parece estar particularmente satisfeito com o evoluir do encontro. E agora o árbitro considerar que houve falta, creio que de Mauro Soares. Sim, primeiro dá um toque no adversário e só depois joga a bola. Pedro Miguel a não conseguir passar por Mauro Soares. Tulipa a tentar dar rápido de primeira para Mauro Aires. Bem, Artur Jorge. Chipenda. Fernando Mendes. À vontade de Jorge Ferreira. Insistem os azuis. Mauro Soares. Longo para Tonanha. A considerar a fiscal de linha que o jogador do Belenenses estava em posição irregular, ou seja, em fora de jogo. Mais um lance de dúvida. Mais um lance que não nos pareceu, que não nos parece que tenha havido. E em caso de dúvida não deve ser assinalado, mas não há fora de jogo. Chipenda. O corte foi de Bruno, deixando já para Pedro Estrela. Evandro. Para o lado esquerdo para o Bradovic. Tem Neves a tentar evitar que ele centre. Conseguiu, obriga o jogador do Braga a vir um pouco para trás. E agora o remate foi de Pedro Estrela. Com o pormenor do Fernando Mendes fazer ali jogo perigoso ativo, mas a bola a ficar em poder do jogador do Braga e o árbitro a aplicar a lei da vantagem. Aqui está a repetição. A bola a sair bastante ao lado da baliza de Ivkovic. O José Leiroz aqui a considerar que
O Rui Correia agarrou a bola já para além das 4 linhas, tocado e prolongado para o jogador do Belenenses e, portanto, pontapé de baliza. Manuel da Costa, de referir que esta situação dos 3 centrais do Braga obriga que um dos laterais, fundamentalmente um dos laterais também do Braga, neste caso o Obradovic, suba no terreno e, portanto, jogue praticamente como no centrocampista, já que o Jorge Ferreira está a fazer o lugar do Obradovic, portanto, no lado esquerdo. Está Jorge Ferreira em luta com Kalila. Exatamente. Aqui e está, a ajuda de Caroglan. Aqui está a confirmar aquilo que eu estava a dizer. Portanto, o Jorge Ferreira está a cair sobre o lado esquerdo e, portanto, estes 3 centrais ocupam-se portanto, 3 centrais para 2 atacantes, dando depois uma ajuda ao Neves, que está junto do Tonanha. Palmadeira. Corte de Artur Jorge. Lula forçado a atrasar para Ivkovic. Com o pé esquerdo para Fernando Mendes. Lula. E fora de jogo agora indiscutível de Tonanha. Manuel da Costa, de referir também aqui uma alteração no processo de jogo do Belenenses. O Belenenses agora está a aplicar os passos longos, já que não tem o vento a favor. Portanto, o passe longo, a bola não corre tanto. A defesa do Braga, entretanto, tenta adiantar-se e, portanto, cria espaço vazio. O Belenenses está a tentar tirar vantagens desse facto. José Nuno Azevedo para Pedro Miguel. O corte de Chipenda. Bem a romper. Agora a abrir para o lado esquerdo para Tonanha. E a bola a bater no corpo de Artur Jorge. Considerando o árbitro que houve falta do dianteiro do Belenenses. E considerou bem, porque o Tonanha foi positivamente às costas do adversário. Portanto, uma falta nítida, clara, para livre direto. Repare-se, aqui está. O seu braço direito a empurrar nitidamente o adversário. Cerca de 10 minutos da segunda parte. Mantém-se o resultado dos primeiros 45 minutos. 1 para o Belenenses, 1 para o Sporting de Braga. Divisão pontual no novo sistema. 1 ponto para cada equipa. E vai haver mais uma substituição no Belenenses. Vai entrar o número 20, Mejide. Eu penso que esta substituição, a meu ver, não trará, digamos, grandes alterações táticas à equipa do Belenenses. Vamos ver se ela se confirma ou não. Portanto, quero com isto dizer que possivelmente se substituirá um jogador em determinada função. A não ser que ele opte por tirar um lateral, neste caso, talvez o Fernando Mendes. É precisamente Fernando Mendes agora a tentar lançar Mauro Aires. O corte de Artur Jorge, com segurança. Evandro. De novo Evandro. Obradovic. Tem Caroglan a tentar desmarcar-se. No lado esquerdo. Aí está. Neves a tentar impedir o avanço do dianteiro bracarense. Obradovic de novo. E Neves de novo. Seguro também. Jorge Ferreira à vontade. Evandro. E o remate perigoso de Pedro Estrela. Mas Ivkovic estava atento. Continua muito agradável o jogo, José Eduardo. É verdade, é um jogo muito rápido, com ataques alternados e, portanto, a constituir aqui um bom espetáculo no estádio do Restelo. José Nuno Azevedo. E a falta de Chipenda sobre Evandro. E substituição Miguel Barroso no Belenenses. Sim, vamos ver quem vai sair. É o Tonanha. Exatamente, entra Mejide com o número 20 para a formação do Belenenses e sai Tonanha, isto quando estão decorridos cerca de 12 minutos da segunda parte. Portanto, 57 minutos de jogo. Mejide a entrar para o lugar de Tonanha. Mejide, que já o ano passado jogava no Belenenses, é um marroquino. Fez apenas 8 jogos na época passada, marcando 3 golos. E agora a entrada... Há ali um caso. Avança, Miguel. Pareceu-me haver ali uma mão na bola. E o árbitro também viu a mão na bola, só que esta morreu nas mãos do Ivkovic. E por isso não houve interrupção de jogo. Mauro Soares.
A bola agora a bater em José Queiroz, ainda a ressaltar para Tulipa. José Leiroz. E não José Queiroz, como diz. Chipenda. Bem. E agora o árbitro a considerar que não houve falta. Contra-ofensiva fora de jogo de Pedro Miguel. Caroglan. À solicitação de Barroso. E agora José Leiroz vai falar com Chipenda primeiro. Não mostra nenhum cartão amarelo, manda seguir o jogo. Não mostra cartão amarelo, mas para nós houve mesmo a falta sobre o jogador do Belenenses. E depois, o Caroglan apanhado em posição irregular, pontapiou a bola depois do jogo interrompido. Só que o José Leiroz vinha para fazer uma advertência verbal ao jogador do Belenenses e não viu a infração do Caroglan. Entretanto, mais uma substituição, desta vez prepara-se no Sporting de Braga. É o número 18, Tony, que se prepara para entrar na formação de Manuel Cajuda. O autor do gol com que o ano passado o Braga venceu aqui o Belenenses. Exatamente. Presumo que esta substituição é uma substituição que também não terá grandes alterações táticas. Possivelmente será atacante por atacante. Esse foi um dos 5 golos que ele marcou a época passada pelo Sporting de Braga. Megide, tal jogador que entrou há pouco para o lugar de Tonanha. Neves. Palmadeira. O Belenenses com algum terreno para se movimentar na zona do meio campo, mas depois, naturalmente, as coisas começam a apertar à medida que se aproxima da grande área do Sporting de Braga, e agora um pontapé de canto a favorecer a equipa azul. E aqui uma desincronização entre o José Leiroz e o Escaldinha de Veza Neto. Deveria ter sido o José Leiroz a decidir deste lance, porque esta zona pertence-lhe inteiramente. Ele decidiu pelo pontapé de baliza e depois aceitou a sinalização contrária do seu Escaldinha. Khalil a marcar o canto e o remate de cabeça de Tulipa, mas o árbitro a considerar que o jogador de Belenenses carregou irregularmente o Rui Correia, que fica caído no relvado. E agora dá a indicação para que o massagista da equipa bracarense entre também em campo. E procede-se à substituição, vai proceder-se à substituição no Sporting de Braga. Vai entrar com o número 18, Tony, e vai sair Pedro Miguel. José Eduardo, alguma explicação para esta substituição? Não, foi aquilo que tínhamos adiantado. É a substituição de um atacante por outro atacante, não faz qualquer alteração tática, digamos. É a substituição de um homem já bastante fatigado, e o Pedro Miguel correu muito, sobretudo na primeira parte, com uma bela exibição. E o Tony vai, aqui estamos a ver a repetição do choque. Vítor Correia. Sim, na área de baliza o guarda-redes não pode ser carregado, a não ser que tenha a bola em sua posse e tenha pelo menos parte dos pés no terreno de jogo. Isso não aconteceu. Ele está no ar, é uma área protegida para o guarda-redes, por isso daí o livre direto que o José Leiroz assinalou. José Eduardo, apesar do Sporting de Braga, como disseste logo no início desta segunda parte, ter reforçado um pouco mais o seu meio campo, aumentado o número... Olha, Manel da Costa. Manel, tenho aqui comigo o Pedro Miguel, marcou o gol do Braga. Está a correr bem este princípio de campeonato, já são 2 gols em 2 jogos. Sim, está a correr bem, e a equipa agora também está-se a bater bem, e é importante que a gente some pontos aqui também, porque o campeonato está a começar agora. As vitórias são 3 pontos, o empate é só 1, a derrota é 0, e a gente tem que pontuar, tanto fora como em casa, que isto é um campeonato difícil, e o Braga está a trabalhar para fazer uma boa época. Está bastante fatigado, teve uma missão de sacrifício, nomeadamente nesta segunda parte. Exato, e tem estado a jogar sozinho na frente, a cair no lado direito e no lado esquerdo. O Mister substituiu-me porque eu estou um bocado cansado, e agora entrou o Tony para o meu lugar, que vai tentar fazer o mesmo que eu. Vamos lá ver se isto corre bem, ver se a gente consegue meter um gol para ganhar. Tá bom, obrigado Pedro Miguel, o autor do gol do Sporting Braga, substituído para dar o seu lugar a Tony. Tony, que depois de entrar aparecia aqui em ação a tentar disputar uma bola com Lula, com vantagem para o jogador do Belenenses, ainda que Ivkovic tivesse depois que atirar para fora pela linha lateral. José Nuno Azevedo para a reposição. Tony a tocar pela primeira vez na bola, o corte de Lula. Mauro Soares. Confusão entre Mauro Soares e Tulipa, ganham os bracarenses. Pedro Estrela tem que vir para trás. Jorge Ferreira a abrir para Obradovic. E agora falta
Falta de Tulipa. Evandro. E agora a falta foi de Caroglan. Exato, desviou o adversário da bola. Lula. Para Mauro Aires. Melhor Jorge Ferreira. Obradovic na ajuda. Depois Evandro. Pedro Estrela. Não tem ninguém neste momento mais adiantado a quem entregar a bola. Segura o esférico. E depois Lula. Melhor sobre Tony. Chipenda. Tulipa. Mauro Aires. Descrito sobre o lado direito em luta com Jorge Ferreira. Vantagem do Bracarense, Caroglan. E agora uma perda de bola numa zona extremamente perigosa. E o público a reclamar falta sobre Mauro Aires. Depois Mejide fez falta também sobre o jogador do Sporting Braga e veio o cartão amarelo. E daí o cartão amarelo. O cartão amarelo é indiscutível. A falta é duvidosa. O José Leiró estava bem enquadrado com o lance. Esperemos a repetição para tirarmos conclusões, porque de facto o lance é muito rápido e não sabemos se o jogador do Braga jogou a bola ou jogou na perna do avançado do Belenenses. Um lance, José Eduardo, começou no preciosismo de Caroglan, numa zona onde não se deve ter, onde o jogador não se deve dar ao luxo desses preciosismos, não é? Pois, mas sabe que o Caroglan é um jogador de tendências marcadamente ofensivas e depois parece que não sabem jogar ou jogam com menos eficácia no plano defensivo. Um contra-ataque agora, por causa do outro preciosismo também. Lula. Extremamente possante este defesa central do Belenenses. O Manel da Costa, e realmente é de referir aqui uma situação. Os defesas centrais do Belenenses não têm adversário. São eles que neste momento estão a lançar os ataques do Belenenses. Sem oposição, já que o Tony se coloca no lado direito e o Caroglan no lado esquerdo. Portanto, são eles que estão a ser os grandes lançadores e o Belenenses, como já dissemos, está a fazer lançamentos compridos. Aqui vamos ver, repare. Agora não optou, foi para me contrariar com certeza, mas a verdade é que ele inicia normalmente o ataque. A má entrega de José Nuno Azevedo, a ganhar Fernando Mendes para Paulo Madeira. E vai haver mais uma substituição na equipa do Belenenses. Vai entrar o marroquino Youssef Fertut, o ponta de lança. Um novo jogador nesta equipa do Belenenses, o Fertut é um marroquino que jogava no VAC de Casablanca, a equipa que há bem pouco tempo esteve entre nós para participar no torneio internacional organizado pelo Sporting. Vai sair Mauro Aires. O Mauro Aires está lesionado. Ele queixa-se da costela e eu suspeito que seja ainda esteja relacionado com aquele lance durante a primeira parte, um cabeceamento na área do Braga, em que o Mauro Aires se ficou a queixar da costela. Foi assistido na altura e agora ele vem a queixar-se. Deverá estar lesionado. Absolutamente legal a entrada do jogador do Sporting de Braga. Portanto, naquele lance de há pouco, em que os adeptos do Belenenses protestavam falta sobre o Mauro Aires, na opinião de Vítor Correia, tudo limpo. Tudo limpo. Este Fertut, José Eduardo, há referências especiais em relação a este marroquino ou é praticamente um desconhecido, não é? É praticamente um desconhecido, eu lamento imenso, mas não tenho grandes referências. Vamos ver qual é o desempenho dele durante o campeonato e neste jogo, naturalmente. Embora possa não ter realmente uma tarefa muito fácil, já que o Braga está a jogar, como já dissemos, com 3 centrais e está a defender. De referir que o Braga entrou com muita audácia neste jogo e recolheu benefícios, neste momento está com uma tática perfeitamente conservadora e a jogar, como se costuma dizer, na defensiva. Procurar gerir o empate. Exatamente. Um fora de jogo assinalado a Kalila. E deu a impressão que também o número 20, Mejide, estava em posição irregular. Aqui está a repetição. Não, o fora de jogo é assinalado a Mejide. É Mejide, é exatamente a Mejide, na zona central do terreno. José Nuno Azevedo a levar vantagem sobre o Mauro Soares. Para as mãos de Ivkovic. Neves.
Está Fertut. Mejid. Dois marroquinos a jogarem mais adiantados nesta equipa do Belenenses. Obradovic. E o Belenenses já a recuperar. Tulipa. E a falta de Pedro Estrela, diz o árbitro José Leiroz. Lula. De facto, José Eduardo, o Sporting Braga a dar claramente terreno ao Belenenses até praticamente 2/3 do campo. Está a jogar no meio campo, portanto está a defender com 11 jogadores neste momento. Repare, 11 jogadores atrás da linha da bola. Lula, cá está, a abertura e Rui Correia a chegar primeiro do que Kalila para receber o toque de cabeça de José Nuno Azevedo. O Lula está a fazer lançamentos preferencialmente para o lado esquerdo para tentar aproveitar a velocidade do Kalila e surpreender o Braga. E vai haver mais uma substituição no Sporting Braga. Vai entrar o número 10, Sérgio. O Sérgio é um defesa central, portanto, mais reforço defensivo. Muito bem, o passe de Chipenda para Kalila. Rui Correia, aliás, a largar depois o esférico, mas a recuperar sem problema. Sim, e sem qualquer tipo de reclamação por parte do avançado do Belenenses. Portanto, creemos que foi absolutamente legal a intervenção de Rui Correia. Palmadeira. Jogando com Neves. Tulipa. Alguma pressão do Pedro Estrela, mas Tulipa a conseguir devolver a Palmadeira. Manuel Costa, talvez esteja a referir aqui a boa exibição do Pedro Estrela no Sporting Braga. Na primeira parte, como um autêntico extremo direito, neste momento no meio campo, mas sempre pronto para tentar surpreender a defesa do Belenenses. E agora um mau passo de Chipenda que Carol Glan não consegue aproveitar na totalidade, porque a bola foi recuperada por Palmadeira, agora já em Lula. E cá está, exatamente como disse o José Eduardo, são os centrais do Belenenses que iniciam quase todos os movimentos ofensivos da equipa de João Alves. E agora, perigosíssimo. E a socorrer Palmadeira. Uma hesitação de Chipenda que podia ser extraordinariamente perigosa. Porque... Desculpa, Manuel. Eu penso que este é um dos poucos riscos que o Belenenses corre neste momento, é alguma desconcentração da parte da sua equipa. Substituição, vai entrar, como disse há pouco Miguel Barroso, com o número 10, Sérgio. Sai o Bruno. E sai o Bruno com o número 22. Portanto, adianta-se o Barroso para o meio campo e o Sérgio vai jogar atrás portanto, vai ocupar a posição que o Barroso estava a ocupar, ou seja, atrás dos dois defesas centrais, do Arthur Jorge e do Jorge Ferreira. Isto quando faltam cerca de 20 minutos para o final do encontro. Belenenses e Sporting Braga empatados 1 no Restelo. Vítor Correia, aqui está a repetição do lance de há pouco, de Chipenda sobre o dianteiro bracarense. Sim, e que justificou a sua penalização. Era a tentativa de remate de Evandro, bola a sobrar para Neves, que deixa sair pela linha lateral. Palmadeira. Lula. Aqui está o passe, a tentativa de passe largo para Fernando Mendes. Sim, mas eu penso que dificilmente poderá ter êxito este tipo de situação, este tipo de jogada, já que está a ser demasiadamente repetida. E o Zé Nuno Amar, sobretudo, tem-se colocado muito bem no terreno, defendendo a zona, evitando que a velocidade do Kalila prevaleça sobre a sua posição, digamos, no terreno. Tony. Fernando Mendes a reparar, digamos assim, o erro de Lula. Arthur Jorge a limpar.
De facto, toda a equipa do Sporting Braga no seu meio campo. Como disse há pouco o José Eduardo, 11 jogadores atrás da linha da bola. Pois, o João Alves também... O jogo José Eduardo está-se a tornar muito repetitivo, não é? Exato. De qualquer forma, eu quero lhe dizer que o João Alves também não está a querer arriscar muito, porque pode ser também perigoso, porque se quisesse arriscar, tirava um dos centrais, ou adiantaria um dos centrais, já que está a jogar com 4 defesas contra 2 avançados. Kalila, a luta com o Arthur Jorge e também com o José Nuno Azevedo. E considera o árbitro que houve falta sobre Kalila. Eu penso que o árbitro considerou pontapé de canto. De qualquer forma, existiu mesmo falta antes da bola ter saído do campo. Reparem, há ali falta nítida, mas creio que considerou pontapé de canto. Não, foi a mesma falta. Não, afinal, tínhamos razão. E a Neves, que vem do outro lado do campo para marcar este pontapé de canto, no lado esquerdo do ataque do Belenenses. 7 jogadores do Belenenses perto da baliza do Sporting Braga. Era um cacho de jogadores. A saída de Barroso, a tentar organizar o contra-ataque. Tony. Palmadeira. Fernando Mendes. Ainda Fernando Mendes. Em tentativa individual. Consegue ganhar, manter o esférico depois de ganhar ali 1 ou 2 ressaltos. E agora a resposta do Sporting Braga por Tony sobre o lado direito. Fernando Mendes não está lá, naturalmente. E Caroglan não conseguir chegar. Mas o Fernando Mendes jogou bem, já que o Ferretu colocou-se numa situação de fora de jogo. E, portanto, obrigou o Fernando Mendes a continuar o seu esforço individual, já que é em grande velocidade. Mejide. Agora o Tulipa a lançar para a entrada da área. Mejide novamente. Tulipa. O cruzamento. José Nuno Azevedo à vontade. Insiste o Belenenses por Chipenda. Bem, a abertura para Tulipa. Mas Caroglan dobrado. A vir atrás. Ajudar a sua defensiva. Insiste o Belenenses por Palmadeira. Agora parece que é, não sei, Vítor Correia. Sim, nós apanhámos os jogadores pelas costas. O que me pareceu, primeiro, é que houve infração do jogador do Braga sobre o jogador do Belenenses. Depois do lançamento ficámos com dúvidas, o fiscal de linha não esteve. Lula. Mauro Soares a perder. Este é Evandro. Barroso a passar por Lula, a sofrer falta. A interposição do pé, precisamente para que o avançado do Braga não pudesse jogar a bola. E cá está uma das situações que pode ser potencialmente perigosa. A repetição, reparem, é agora ali que toca no pé direito, portanto um livre direto, de alguma forma poderá ser perigoso. Muitos se lembrarão ainda, José Eduardo, daquele gol fantástico que o Barroso marcou o ano passado frente ao Sporting em Alvalade. E uma substituição na equipa do Braga antes mesmo de ser marcado o livre. Vai entrar com o número 9 Baltazar e sai Pedro Estrela. É a substituição de um médio por outro médio, nitidamente. Cá está um livre bem ao jeito do Barroso, ainda que seja uma grande distância, mas atenção ao vento. O ano passado em Alvalade foi mais ou menos esta distância. Sem vento. A bola saiu... Não lhe pegou muito bem, não jogou muito bem. Nem sempre se pega bem, não é? Fernando Mendes jogando com Lula. Estamos na passagem do 31º minuto desta segunda parte, 1-1 no marcador. O Braga, entretanto, recua no terreno, já está a defender à entrada da sua área e, portanto, concentrando um grande número de jogadores e a forma como o Belenenses está a jogar, tentando colocar bolas por alto, de certa forma, facilita a defesa do Braga. Parece não haver, de facto, dúvidas, José Eduardo, que o Manuel Cajuda está particularmente satisfeito com o empate. Está a jogar nitidamente para empatar, para conquistar um ponto aqui no Estádio do Restelo. É curioso porque há uma mudança fantástica em relação ao Braga da primeira parte e ao Braga da segunda. A disposição da equipa na primeira parte foi completamente diferente.
Exato, mas sobre isso só o Manuel Ajuda que pode responder. Ele é que os trabalha durante a semana e de facto um ponto no Estádio do Restelo, em termos práticos, é uma boa... Barroso, agora era Baltazar, mas o fiscal de linha a considerar fora de jogo de Carol Glan. Olha, uma nota só cá em baixo, os jogadores do Braga que vão saindo, vão se aglomerando atrás da baliza de Ivkovic. Por outro lado, os do Belenenses, quando saem, vão sentar no banco. E o lance, a repetição do lance, que nos dá toda a noção de não existir esse fora de jogo. Bom, então de facto, Miguel Barroso, não podes ter muitas notas aí em baixo, porque pelas novas regras tu não podes sair do sítio onde estás completamente preso, não é? Exatamente, agora os repórteres de pista colocam-se atrás da linha de baliza. Lula, jogando com Palmadeira. Mejida a perder. Evandro. A defesa do Belenenses já está recolocada. Barroso. E fora de jogo. Bem, isto realmente foram dois lances seguidos, na nossa opinião, mal assinalados pelo fiscal de linha José Leiroz. Uma vez mais, quanto a nós, não havia motivo para que o jogador fosse punido. Fertut a perder. Arthur Jorge. Obradovic. Jorge Ferreira. O Braga joga de facto sem pressas. Fernando Mendes a tocar para Ivkovic. Chipenda. Um jogador que vindo de facto de um clube de divisões inferiores, uma divisão bastante inferior, o Malveira, aparece com grande desenvoltura e agora era Fertut a tentar isolar Tulipa, mas o árbitro a considerar por sinal do fiscal de linha fora de jogo. De facto, desenvoltura fantástica neste Chipenda, José Eduardo. É verdade, uma boa surpresa. Estamos aqui agora a ver a repetição. Mais uma vez, sem motivo para ser sancionado esta posição do jogador do Belenenses, aliás. E a verdade é que o Tulipa tinha ficado completamente isolado. Exato, e os auxiliares do José Leiroz não têm colaborado com o seu chefe de equipa para que ele possa obter fazer uma arbitragem de grande qualidade, porque o que ele tem decidido sempre bem. O problema tem estado com os fiscais de linha. E agora um despique entre laterais, Fernando Mendes e José Nuno Azevedo, com vantagem para o jogador do Belenenses. Manuel da Costa, isto simboliza de certa forma uma nova tendência agora dentro deste jogo, que é o Braga está a ganhar ascendente aos poucos, está a construir jogadas de ataque e volta-se a aproximar da baliza do Belenenses. Tony a tocar de cabeça, mas a bola a chegar sem qualquer perigo a Ivkovic. Já não Azevedo a ganhar sobre Kalila. Depois este passe sem qualquer direção. Baltazar. Caroglan. Baltazar. Já está na área o remate, mas sem direção. E aqui está aquilo que o José Eduardo disse. A tendência para o Sporting Braga começar de novo a aproximar-se da grande área do Belenenses. Aqui está. O remate com o pé esquerdo, sem perigo. Mas de qualquer das formas, um sinal. É um sinal e reflete de certa forma a descrença que a equipa do Belenenses está a ter, já que não consegue furar e criar situações de perigo. E repare que nesta segunda parte praticamente não houve uma situação de perigo na baliza do Sporting Braga. A não ser logo nos primeiros minutos, aquele remate do Mário Aires que o Rui Correia defendeu bem, mas de facto não houve mais nada a assinalar. Cartão amarelo para Chipenda. Vítor Correia. Exato, há uma intervenção algo perigosa por parte de Chipenda e daí a exibição do cartão amarelo. Aliás, o critério do árbitro tem sido sempre o mesmo. Reparem que a entrada com o joelho e depois com o pé que fica atrás e que vai atingir o jogador do Sporting de Braga.
Sérgio a marcar o livre. Neves. Tony a ganhar. Tirar partido da sua maior estatura. Mas a bola a sair pela linha final. Boa consciência da parte do Sérgio, que apontou a bola nitidamente para a cabeça do Tony, que é um bom jogador de cabeça, no sentido deste ganhar e possibilitar depois um apoio a um colega de ataque. Chipenda. Palmadeira. A entregar mal. Evandro. Tentando jogar com Artur Jorge. A subir no terreno central do Sporting Braga. Mas agora a ter de passar para trás. E José Nuno Azevedo ainda mais para trás para Sérgio. Jorge Ferreira a deixar a bola seguir para Obradovic. Caroglan. Barroso. Tony. Olha. Hesitação perigosa ali entre Ivkovic, parece-me com alguma displicência a pontapear esta bola, José Eduardo. O Ivkovic é um dos guarda-redes mais especialistas cá em Portugal a jogar com os pés. De vez em quando pode falhar e foi o que aconteceu. Bateu mal na bola, saiu mal, a bola bateu ressaltou, penso que no Lula, e quase que dava uma situação muito perigosa para a sua baliza. Mas são situações que acontecem aos melhores. Não é? E o avançado que ganhava o ressalto não estaria fora de jogo. Evidente, com o António numa posição regular que não podia ser punida porque a bola foi jogada claramente por um jogador adversário. Bola quase de baliza a baliza, sem qualquer problema para Ivkovic. Palmadeira a lançar longo para... Era para Fertut. Bem Caroglan, deixando agora para Barroso. E fora de jogo, assinalado a Baltazar. Mas mal assinalado Manuel da Costa. De facto, há um jogador colocado sobre a linha lateral em posição irregular, mas quem vai apanhar a bola não está em posição legal. Foi pena, foi uma precipitação do fiscal Domingos Vilaça, porque o ideal teria sido deixar prosseguir o lance. Reparem que o outro jogador que vai apanhar a bola, no momento do passe, está perfeitamente em posição legal. Reparem aqui, uma vez mais, aqui está. Fertut ainda a conseguir ganhar esta bola. Fernando Mendes já tinha sido esférico pela linha lateral. É lançamento a favorecer a formação de Manuel Cajuda. Ó Vitor Correia, eu penso que será talvez assinalar, por vezes, o ataque de uma equipa é prejudicada nitidamente, e já aconteceram aqui, ao que me lembro, nesta segunda parte, 3 ataques do Braga que foram mal cortados pelo fiscal de linha. Indiscutível, o Domingos Vilaça não tem estado com atenção. E este lance é um lance exemplificativo, porque o fiscal devia aguardar uns segundos até ver se era o jogador que estava em posição de fora de jogo que ia jogar a bola. Tirava partido de estar nessa posição e isso não aconteceu. E momento de perigo, Barroso. Aqui está, não, Caroglan. Aqui está José Eduardo, um remate com muito perigo de Caroglan. Pois, eu penso que o Braga neste momento está a criar perigo. Aqui está a repetição. Cá temos a repetição. E a bola não pareceu ter passado muito longe da baliza de Ivkovic. Pois não, Miguel Barroso? Não passou não. De referir aqui, Manuel da Costa, também, que o fator climático também é muito importante. A equipa do Belenenses é uma equipa relativamente jovem, com pouca experiência, portanto muito mais suscetível a acusar determinados fatores, e neste caso o fator climático, o muito calor que se faz sentir, reflete-se no rendimento, sobretudo, portanto, das equipas. Neste caso, o Belenenses dá-me ideia que baixou nitidamente o rendimento. Um dado curioso que apareceu agora aí no seu monitor, a informação dos remates de cada equipa, igualdade também absoluta, 11 remates para cada lado. Jorge Ferreira. Baltazar. E muito bem, Lula ali a ganhar. Saída do Belenenses para o contra-ataque. Tulipa. Neves. Mas com muita força. Muito sem direção. E a bola a perder-se pela linha final.
Manuela Costa, isto acontece, o Neves fez um sprint de 70 metros e por vezes perde lucidez para executar. Estas são situações. Ao fim de correr 70 metros, a lucidez de facto é capaz de já não ser a melhor, não é? Exatamente. E repare que, portanto, o jogador vai lançar a alta velocidade. E numa altura em que faltam apenas 3 minutos para terminar o jogo, já há 87 minutos nas pernas. Exatamente. Vamos dar a desculpa ao Neves. Que de resto tem feito uma boa exibição. Tem sido um jogador muito seguro. Fertut. E Artur Jorge. De qualquer maneira. O jogo aproxima-se do final. E agora, qualquer uma das equipas junto da sua grande área tenta arrumar ali a casa rapidamente, não é, José Eduardo? Agora temos o Ivkovic a atacar nitidamente, a procurar. Vai meter a bola para a cabeça. Obradovic. Mas realmente este tipo de jogada favorece nitidamente quem defende, já que está de frente para a bola. E, portanto, o seu poder de salto é mais vantajoso. Neves a ganhar sobre Caroglan e a falta do jogador do Sporting Braga quando falta 1 minuto para terminar o encontro. 1 para o Belenenses, 1 para o Sporting de Braga. 1 minuto, naturalmente, pelo cronómetro, pelo nosso cronómetro. Lula, Kalila e sem concentração agora o jogador que veio este ano da Académica para o Belenenses e que foi o autor do golo. Aliás, diga-se que Kalila já tinha marcado um golo no Belenenses, pelo Belenenses esta época, frente ao Benfica, aqui num jogo particular que as duas equipas fizeram antes do início do campeonato. Aqui a repetição e o Kalila realmente a pôr o pé na bola de uma forma bastante defeituosa. Deu a impressão que ele não quis rematar, mas quis entregar a um colega que estivesse em posição mais frontal, não foi, José Eduardo? Não, pareceu-me que ele quis realmente... Contra-ataque perigoso, pode ser o golo. E Baltazar a ser desarmado ali em último recurso por Palmadeira. Uma situação muito difícil, porque o desarme é limpo, mas era uma situação difícil. A assistência do Braga e a falta sobre Barroso. Sim, mas bem aplicada ali da vantagem, sim. E há realmente um débito em termos de ordem física por parte do Belenenses com o Braga, que, portanto, teve uma tarefa mais facilitada, defendeu mais e, portanto, teve menos gasto de energias. Isso está-se a refletir agora, nos últimos minutos. Mejide sobre a esquerda. Tem Zé Neves a tentar impedir o cruzamento em boas condições. Consegue, de facto, impedir que Mejide faça o centro como deve ser e a bola a perder-se pela linha final. Já estaremos em período de descontos. 1 para o Belenenses, 1 para o Sporting Braga neste jogo antecipado da segunda jornada do Campeonato Nacional de Futebol da primeira divisão. A manter-se este resultado serão o primeiro ponto do Belenenses, que a semana passada perdeu, como estarão lembrados, no estádio do Bessa, frente ao Boa Vista por 1-0. E temos Tony, que estava em posição de fora de jogo, mas, exato, fora de jogo. Sim, mas o facto de um jogador estar em posição de fora de jogo não é motivo para ser sancionado. E mais uma situação em que a bola ia morrer fora do campo, o jogador não podia interferir de forma nenhuma no jogo. E agora o árbitro a considerar que Mauro Soares jogou com a mão direita. E Manel, aproveitava para dizer desde já que disciplinarmente também há um empate, 2-2. O José Leiroz esteve em excelente plano no aspecto disciplinar. Tecnicamente terá sido prejudicado e foi pela ação dos seus auxiliares, sobretudo em matérias de fora de jogo. De qualquer maneira, para nós, foi uma arbitragem positiva. Está feita a posição técnica de arbitragem. José Eduardo, foi uma segunda parte menos bem jogada do que a primeira. Foi, mas foi uma segunda parte, sobretudo em termos táticos, diferente. Os jogadores jogaram, em termos técnicos, jogaram praticamente de uma forma igual. Agora a postura do Braga foi diferente, criou mais dificuldades ao desenvolvimento do jogo do Belenenses e nos últimos 20 minutos o Belenenses teve realmente um débito, como já dissemos, um débito de ordem física que, portanto, evitou a explanação, uma boa explanação do jogo. De qualquer forma, eu penso que foi um bom espetáculo aqui no estádio do Restelo. E agora Lula a pôr a bola ali completamente à mercê de Tony para o disparo, só que o próprio Tony não esperaria e, portanto, rematou de primeira. Aqui estamos a ver a repetição, o Lula faz um mau alívio e o Tony aproveita de primeira e não acerta. E verifica-se nitidamente que ele não estava à espera, não é? Exato.
Pronto, final do jogo. José Eduardo, uma apreciação final. Penso que foi um bom jogo, um bom espetáculo, como já dissemos. Recompensa para o Braga, uma recompensa maior, já que conquistou um ponto aqui no Estádio Restelo, o que é sempre de salientar. O Belenenses fica com um travo amargo, já que na primeira parte jogou muito bem, na segunda parte teve mais dificuldades em explanar o seu futebol. Bom, Miguel Barroso, eu penso que tu de facto estás com algumas limitações operacionais. Estás com muitas limitações operacionais. Não vais certamente poder fazer reportagem no final do encontro, o que é pena. Vemos agora João Alves a sair, certamente não estará muito satisfeito com o empate alcançado aqui frente ao Sporting Braga. Afinal de contas, o Belenenses jogava em casa. Um resultado final, primeiro ponto do Belenenses no campeonato. O Sporting de Braga, à segunda jornada, leva 4 pontos. 3 pontos da vitória sobre o Estrela da Amadora. Um bom resultado para a formação de Manuel Cajuda. Aqui do Restelo, penso que nada mais há a acrescentar. Belenenses 1, Sporting Braga 1, no jogo que inaugurou a segunda jornada.